E até a última também, que era porque é que existe o mal? Ok. O que é que existe o mal? Olhem, vocês já ouviram falar no paradoxo do mal, no problema do mal, de Epicuro? Ok. Há muita gente que cita Epicuro nos gregos antigos para apresentar o problema do mal. Porque é que existe o mal? Como é que pode haver um Deus? Portanto, a questão dele foi assim. Poderá haver um Deus totalmente benevolente e totalmente poderoso e ao mesmo tempo existir o mal? Não. Alguma das coisas, no entender de Epicuro, teria de ceder. Ou Deus é totalmente benevolente, mas não pode parar o mal. Ou Deus não é totalmente benevolente, ele poderia parar o mal, ele é totalmente poderoso, mas não é totalmente benevolente. Muitas pessoas falam disto, inclusive em filosofia, como se fosse um grande problema, como se nunca tivesse sido respondido. Primeiro, a Bíblia já respondeu a isto antes sequer de Epicuro. Ponto. Já respondeu à pergunta antes dela ser colocada. Segundo, quem apresenta esta citação de Epicuro, ninguém nunca leu Epicuro a ter escrito isto. Quem é que escreveu isto? Foi um escritor cristão. E esse escritor cristão chamava-se Lactâncio, no 4º século depois de Cristo, escreveu De Ira Dei, sobre a ira de Deus. Diz, Deus ira-se. Deus tem ira. O seu amor é precisamente aquilo que o faz airar-se contra aquilo que ele ama, contra aquilo que destrói aquilo que ele ama, não é? Por exemplo, se alguém ama crianças, essa pessoa necessariamente odeia pedofilia. Não tem como amar crianças e não odiar pedofilia. E porquê é que odeia? Porque ama. Há pessoas que acham que Deus é totalmente indiferente, como dizia Epicuro. Deus é totalmente indiferente. Os deuses estão felizes. Porque eles não se interessam com o ser humano. Não estão interessados nas baixezas deste mundo. Não é? Ok. E desde logo Lactâncio refere uma das utilidades do mal, que é a sabedoria. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é prudência. Poderá haver prudência se não houver mal? Poderá haver cuidados de não falhar se não existir a possibilidade de falhar? Ok. Então ele desde logo começou a introduzir um dos motivos pelos quais um Deus totalmente bom poderia permitir, debaixo do seu poder, a existência do mal para produzir algo bom. Tirar um bem a partir desse mal. Ok, essa era a ideia dele. De Lactâncio. Mas vamos ainda tornar isto mais difícil. Primeiro, o paradoxo do mal. Ok. Portanto, premissa 1. Se Deus é totalmente bom, ele quererá parar o mal. Premissa 2. Se Deus é totalmente poderoso, ele poderá parar o mal. Ok? A isto poder-se ainda juntar duas outras premissas. Se Deus é omnisciente, ele poderia ainda prevenir o mal, prever o mal e impedi-lo logo antes à nascença. E quarto, se Deus é apenas bom e omnipresente, não deixaria espaço para o mal. Então ainda já tornamos isto ainda mais difícil. Pronto, David Hume, que abordou o problema do mal com ceticismo, porque ele, embora fosse cristão, ele tinha muitas questões e era muito cético, apesar de ser cristão. Ele tinha questões, tinha dúvidas, ok. E isso não é mau. Ele achava que havia uma inconsistência lógica inerente à crença numa divindade totalmente boa e poderosa e ao mesmo tempo haver o mal. Então ele escreveu assim em Dialogues of Natural Religion, Diálogos sobre a Religião Natural. Na parte 10, secção 8, ele escreveu assim: Deus está disposto a prevenir o mal, mas não é capaz, então ele é impotente.
Ele é capaz, mas não quer, então ele é malévolo. Ok. Outra citação dele, também em Diálogos sobre a Religião Natural, também na parte 10, secção 11, ele escreveu assim: ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou pode, mas não quer. Se ele quer, mas não pode, não é todo poderoso. Se ele pode, mas não quer, então ele não é totalmente bom. Ok. Mas qual é o pressuposto disto? O pressuposto de tudo o que se disse até aqui é que a única forma que nós achamos que Deus poderia e até se deveria relacionar com o mal era preveni-lo. Ok, então a vocês duas, como meninas cristãs, eu pergunto-vos: na Bíblia que vocês conhecem, Deus várias vezes previne o mal antes que ele aconteça ou não? Não, ele deixa-nos passar. Previne. Há situações em que ele previne e não deixa o mal chegar? Por exemplo, com o bebé Jesus, vinha aí Herodes e vinha... sim. Ok, por exemplo, com o bebé Moisés. Vinham aí os egípcios a matar os bebés. Ok. Como, por exemplo, Eliseu e os sírios. Que Eliseu era sistematicamente avisado antes do mal, eles tinham emboscadas preparadas e ele avisava o rei e o rei nem se metia no problema. Deus é poderoso para prevenir o mal na Bíblia. Mas será que essa é a única maneira de Deus se relacionar com o mal na Bíblia? Será que Deus muitas vezes nos livra no meio do problema na Bíblia? Não é? Deus deixou o problema chegar e livrou dentro do problema. Livrou dentro do problema dois casos flagrantes que mais parecem uma prevenção do mal, foi Daniel na cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Eles estão dentro do problema, mas Deus já de antemão tirou o poder ao problema. Ok, isso não conta. Mas Gedeão, o povo de Deus teve 7 anos debaixo daquele problema gravíssimo com os midianitas. E então eles clamaram ao Senhor, trouxeram o poder de Deus, Deus levantou Gedeão no meio do problema. Ok, e o problema acabou com Gedeão, por exemplo. Ok. Então Deus livra antes do problema, Deus livra durante o problema, e será que livra depois do problema? Vocês lembram-se de algum exemplo? Deus livrar depois do problema? Depois? Sim. Por exemplo, Lázaro, 4 dias morto. Sim, por exemplo, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, não é? As 3 ressurreições de Jesus, ok? A ressurreição de Jesus, ele próprio, não é? Okay. Deus a livrar depois do problema. Nós olhamos com olhos humanos e não vemos tudo o que está a fazer. Mas vamos ver a falha da premissa 1. Se Deus é totalmente bom, Ele quererá parar o mal. Ok. Aquilo que muitos filósofos e grandes filósofos cristãos, desde a Idade Média até os mais modernos, como vários presidentes da APA, da divisão central da APA, da American Philosophical Association, como Alvin Plantinga, Nicholas Walterstorff, Alan Donegan, etc. Grandes filósofos cristãos. Eles abordam logo esta, não é? Se Deus é totalmente bom, Ele poderia ter razões boas e suficientes para permitir a existência do mal. Então, Santo Agostinho fala disto, São Tomás de Aquino, Alvin Plantinga, William Lane Craig, outros falam sobre isto. Por exemplo, a permitir a livre escolha do ser humano. Precisamente entre o bem e o mal, não é? Deus já tinha escrito isso, Deus já tinha dito isso em Deuteronômio 30. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, o mal e o bem. Escolhe, pois, o bem para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, eu coloco diante de ti e tu escolhes. Ok. Permitir. Aliás, porque é que a árvore da ciência
do bem e do mal estava no jardim se tudo era perfeito no jardim. Era uma condição de justiça. Deus queria que o homem pudesse escolher Deus ou não Deus, e Deus não lhe disse, olha, tu só vais conhecer aquilo que eu gosto e só vais gostar daquilo que eu sou. Tu nunca vais conhecer o que eu não gosto, aquilo que me é contrário, nunca vais gostar disso, nunca vais escolher isso, muito menos vais adorar isso. Não é? Há muita gente que adora o diabo. E fazem-no livremente. Cada um escolhe aquilo que quer. Okay? Essa escolha também possibilita não só que o ser humano seja livre, mas que os filhos de Deus, se Deus haverá de gerar filhos espirituais, se manifestem. Não é? Outras razões para Deus permitir o mal, para que se tire virtudes do próprio mal, que só podem existir porque existe o mal. Que virtudes no ser humano é que vocês conhecem, que só existem nele porque existe o mal? Por exemplo, está a haver a guerra na Ucrânia. Que grandes virtudes é que surgem numa guerra? Grande coragem. Não existe coragem sem mal. Grande resiliência. Não existe resiliência sem mal. Empatia. Empatia só é colocar-se no lugar do outro para sofrer aquilo que o outro está a sofrer. Perdão. Reconciliação. Cura, restauração e coisas que inclusive Deus colocou no seu próprio nome. Jeová Jiré, eu sou provisão. O monte de Deus te proverá. Ele assegura a provisão porque estava-lhes a faltar. Estava a faltar a provisão. Jeová Rafá, eu sou o Deus que cura. Como é que pode haver cura se não houver doença? Como é que Deus se relaciona com o mal? Deus relaciona-se ativamente com o mal. Para subjugá-lo e para tirar coisas boas do mal, para transformar o mal em bem, conforme está escrito, vencei o mal, não é? Com o bem. Como é que o Espírito Santo é capaz de gerar em nós paz que excede todo o entendimento, se não houver o mal? Como é que o Espírito Santo gera em nós amor na face da crueldade e do mal maior, se não houver o mal? Ok. Como é que aparece a grandeza de caráter que alguém só ganha quando enfrenta o mal? Não é? Então, Deus, sendo totalmente bom, poderá ter, entre estas e outras, boas razões para permitir a existência do mal ainda no mundo, a escolha do homem e a parte da teodiceia. Da teodiceia é o que fala Leibniz e outros ainda hoje em dia, no século XXI, duas grandes filósofas. Ok, mas por exemplo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino diziam que o mal não existe. O mal é apenas a carência do bem. O mal é apenas a carência do bem. Mas, ok, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que o mal existe, que o mal se realiza, que o mal é um reino. Okay. Mas São Tomás de Aquino introduziu algo muito importante, que ele foi buscar Aristóteles. Aristóteles tinha o conceito de atualização, tornar algo que não existe na atualidade, mas existe em potencial. Não existe, é só um potencial. É só um potencial, está ali um potencial. Mas está concretizado? Não está concretizado. É possível, mas não existe. Tornar um potencial em atual. Isso é o processo de atualização de Aristóteles. E São Tomás de Aquino, que abre a Suma Teológica, logo a dizer Deus parece não existir, encontramos mal no mundo, logo Deus não existe. Ele abre a Suma Teológica logo no segundo ponto a dizer isto. E uma pessoa lê isto, meu Deus, ele é descrente. Não, ele logo a seguir vai apresentar os 5 pontos que rebatem isto, os 5 pontos dele. E logo no segundo ele fala no potencial. Deus é totalmente bom, Deus é luz e nele não há treva alguma, é o que está escrito. Nele não há treva alguma. Só que quando Deus cria, por exemplo, imagina, aqui está um saco com carrinhos dentro, os carrinhos são perfeitos. Como é que eu meto a mão lá dentro e tiro um carrinho imperfeito? Não, os carrinhos são perfeitos, mas porquê é que eles são perfeitos?
porque eles estão completos, eles têm todas as partes. Mas se eles têm todas as partes, existe imediatamente a possibilidade que faltasse alguma ou que tivesse outras partes mais. Tivesse a mais. Então, imediatamente existe a possibilidade em tudo o que é completo, quer da falta, quer do excesso. Logo, mas Deus concretizou isso? Não. Deus só atualizou aquilo que era perfeito. Mas seres inteligentes eram capazes de olhar para aquilo que está perfeito e reconhecer como Deus acertou. Porquê é que eles reconheceram que Deus acertou, que Deus era perfeito? Porque eles reconhecem as possibilidades infinitas de imperfeição. Ok, o universo está finamente calibrado. As forças da natureza estão em oposições perfeitas, finamente calibrado, mais do que mais sensível do que o tamanho de um fio de cabelo, a grossura de um fio de cabelo humano. Estão finamente calibradas. Se Deus encontra esse ponto de calibragem, quantas possibilidades de imperfeição é que existem? Infinitas. Mas só existe em potencial. Mas Deus atualizou esse potencial? Não. Quem é que introduziu esta noção dos potenciais? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Algo está em equilíbrio. Ou duas coisas correspondem-se, não é? O que é falhar o alvo? O que é pecar? Pecar é falhar o alvo, não é? Imagina, Deus diz assim, eu vou criar um peixe voador. Existe o peixe voador. E Deus diz, vou criar. Então o que é que ele põe lá? Põe todos os componentes necessários, estritamente necessários, nem a mais, nem a menos, e são aqueles que funcionam. Porque se não fossem aqueles, Deus teria falhado o alvo. Deus teria pecado. A palavra peccatum, do latim, é muito mais antiga do que o Novo Testamento. Essa palavra, os escritores do Novo Testamento, os cristãos, foram buscar a um conceito que o ser humano já tem desde sempre. A ideia de falhar o alvo. Nós podemos falhar o alvo. Será que Deus poderia ter falhado o alvo em muita coisa? Poderia. Porque Deus, na sua mente, Deus já conhece todas as possibilidades de absolutamente tudo. Ele é o ser absoluto. Ele tem dentro dele as infinitas possibilidades de absolutamente tudo. São Tomás de Aquino disse isto. E ele escolhe atualizar apenas aquilo que é perfeito. Agora, outros seres apareceram que olharam para Deus, olharam para a criação, eram inteligentes e reconheceram isto está mesmo ajustadinho. Isto está mesmo direitinho. Isto acertou aqui. Isto aqui está perfeitamente calibrado. Aqui está em equilíbrio perfeito. Estas duas coisas correspondem-se perfeitamente. E onde é que o diabo pega? O diabo pega logo na correspondência perfeita do homem para Deus e diz, não, tu podes ser Deus. Esta correspondência pode-se inverter para ti próprio. E o diabo não precisou de pôr ninguém a adorá-lo a ele. Bastou que pusesse o homem a adorar-se a si próprio. Que é o que muitos jovens estão a fazer hoje. E a achar que não precisam de Deus para entrar na presença de Deus. Muito rapidamente, falha na premissa 2. Se Deus é totalmente poderoso, poderá parar o mal. Não é? Não. Se Deus é totalmente poderoso, Ele poderá não apenas parar o mal antes dele acontecer, como se Deus tivesse que evitar logo a partir de algum confronto com o mal, mas se Ele de facto é totalmente poderoso, Ele poderá vencer o mal com o bem. E é assim que Ele se revela. Aliás, Ele poderá até deixar que todo o mal caia sobre Ele, lance todo o seu poder contra Ele, na cruz do Calvário, e permanecer firme no seu caráter, firme no seu amor a nós, porque aquele mal era o nosso mal, e Ele continuou a amar-nos. O mal que veio contra Ele era o nosso mal, e Ele continuou a amar-nos. Okay?
E se ele é totalmente poderoso, ele poderá ainda transformar o próprio mal em bem. Ele poderá ainda usar o mal para bem. Fez isso várias vezes na sua palavra. Ele poderá ainda tirar do mal coisas boas, que só existem porque o mal existe. Tirar coragem, resiliência, perdão, reconciliação, etc, etc, etc. Ok, falha na premissa adicional número 1 que foi eu que meti lá. Se Deus é omnisciente, poderia ainda prevenir o mal. Ok? Sim, se Deus é omnisciente, poderia prevenir o mal, mas não só. Poderia ver todas as maneiras como o mal poderia ser enfrentado pelo bem e vencido. Não é? Todas as maneiras como o mal poderia ser usado para o bem, transformado para o bem. Ok? E ele já saberia que as pessoas poderiam ter a liberdade de lhe corresponder em amor e de o aceitar a ele, ou poderiam ter a liberdade de resistir ao bem e um dia resistir ao Espírito Santo quando ouvirem a pregação do Evangelho. Em O Mal e o Deus de Amor, este livro é obrigatório para a apologética. Citação número 1. O mal é o meio pelo qual o bem é alcançado. Está um bocado excessivo, mas também é o meio pelo qual o bem é alcançado. O sofrimento e o mal têm seu lugar na concretização do propósito de Deus. Certo? Tem mesmo. Citação 3. O mal é um estágio necessário no desenvolvimento da personalidade humana e este tipo de mundo é o cenário inevitável para esse desenvolvimento. Certo? É verdade. Agora, duas mulheres obrigatórias, Eleanor Stump e Marilyn McCord Adams. As duas no século XXI. Agora, Eleanor Stump é uma filósofa cristã. Aliás, as duas são. Ela escreveu extensivamente sobre o problema do mal. Ela argumenta que a existência do mal não desacredita a crença num Deus todo-poderoso e amoroso. E ela enfatiza o papel do mal, do sofrimento e do mal, num quadro maior da teodiceia, da harmonização, da coexistência de Deus com o mal. Aliás, ela chama a teodiceia dela soul-making theodicy. É uma teodiceia que gera a alma, que constrói a alma humana, constrói a nossa alma. E sugere que o sofrimento e o mal são necessários para a formação da alma do homem. No livro dela, Wandering in Darkness, como é que nós poderíamos dizer isto em português? Deambulando na escuridão, nas trevas. Ela disse: Not only can good come from evil, não apenas o bem pode vir do mal, but certainly intrinsic goods, mas certamente bens intrínsecos, can only be acquired, só podem ser adquiridos, by confronting, suffering and overcoming evil. Através de confrontar, sofrer e ultrapassar o mal. Okay? Ela escreveu isto em Wandering in Darkness, página 18. Outra citação dela: o problema do mal não é apenas um problema sobre a bondade de Deus, é um problema sobre a bondade das pessoas humanas, já que elas estão envolvidas na produção e sofrimento do mal. Não é um problema sobre a multiplicidade do mal, mas sobre a sua infinitude. E ela aqui responsabiliza o homem diretamente. Não é apenas perguntar e tal, e Deus, e o mal, e não sei o quê. Olha para ti, o que é que tu vais fazer? Tu precisas de Deus ou não? Tu queres pertencer a Deus ou não? Porque em última instância é isso que interessa. A outra filósofa é Marilyn McCord Adams, também no século XXI. Ela estava interessada no mal maior, o mal horrendo, okay? Aquele mal que parece mesmo sem sentido, completamente sem sentido. E enfatiza o papel da empatia e da solidariedade em responder ao sofrimento. Ela disse: When confronted with horrors, quando confrontados com horrores, the appropriate response is grief and apocalyptic protest. A resposta apropriada é o luto e o protesto apocalíptico. Ok, e ela escreveu isso em The Journal of Religious Ethics, página 376.
Quem pega muito nisto é Frank Turek, o apologeta cristão. Porque as pessoas dizem, porque é que Deus permite o mal? Ele diz, mas desculpa, que critérios objetivos é que tu estás a usar para afirmar que o mal existe? Que a pessoa parte do princípio que o mal existe. Mas porquê é que tu não dizes, o mal acontecem coisas desagradáveis na natureza, é algo natural? Porquê é que tu não dizes isso? Será que em ti há um outro discurso, um espírito, que te informa que este mundo não deveria ser como ele é? E será que tu tens critérios objetivos para dizer que há mal e bem? Que critérios objetivos são esses que não te vêm da matriz judaico-cristã? Que critérios são esses que te vêm do ateísmo? Não vêm. Mas é que não vem de certeza. Não vem porque a ética, desde a ética ateística, não é? Ou ateísta, desde Friedrich Nietzsche, é a ética do poder. O bem e o mal não existem, o certo e errado não existem, a verdade não existe, desde Nietzsche, não existe verdade, não existem absolutos, desde Nietzsche, não existem. A única coisa que é definida como aquilo que se vai fazer é aquilo que pessoas com uma mentalidade de senhores, de donos, não é? The master mentality, esses vão impor com poder o caminho que a humanidade irá seguir, enquanto que os outros que têm uma slave mentality, uma mentalidade de escravo, esses vão obedecer. E vão dizer, sim senhor, eles têm toda a razão, é assim mesmo que tem que ser. É assim mesmo que tem que ser. E ainda por cima acusa o cristianismo de ter uma mentalidade de escravo, não é? Os cristãos, uma mentalidade de escravos. Não, foram os cristãos que aboliram a escravatura. E mais ninguém neste mundo. Foram os cristãos que aboliram a escravatura. Os cristãos, homens brancos, que aboliram a escravatura. Ok? Foram esses que aboliram a escravatura. Maomé tinha escravos brancos, tinha escravos negros, chamava aos escravos negros dele raisin heads. Como é que se diz? Cabeça de passas. Achava que eles eram burros. Tratava-os muito mal, Maomé, em todas as hadith, isso está escrito. Todas as tradições islâmicas. Ok, mas nós olhamos para Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, todos os pós-modernistas, todo o pós-modernismo, Albert Camus, tudo. O bem e o mal não existem, não são objetivos, são subjetivos. O certo e o errado não existem. Os absolutos não existem. E, ao mesmo tempo, tentam culpar Deus do mal. As duas coisas é que não são harmonizáveis, não é? Porque aquilo que nos dá a nossa concepção de mal, e nós olhamos para o mundo inteiro, existe a regra de ouro, não é? Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Isso não é apenas um conceito cristão, mas o nosso conceito mais alargado e mais complexo de moralidade, mesmo em Portugal, mesmo entre os ateus que vivem aqui em Portugal, é fortemente marcado pela matriz judaico-cristã. Isso está a mudar, infelizmente, pelas várias desconstruções, não é? E a última foi de Judith Butler, a desconstrução de género, a desconstrução do género. Ela é a grande responsável pelo caos que nós estamos a viver hoje em dia, não é? Porque tudo é para desconstruir. E não interessa a lógica que exista nos argumentos contra. Nós impomos pelo poder. Porque a vontade que tem mais poder, essa é que prevalece. Mais fácil pegar na responsabilidade que é do ser humano e atirá-la para o Deus. Porque Deus é o ser todo-poderoso, é aquele que controla tudo, e não nós que temos a responsabilidade de escolher o bem e o mal. E temos essa possibilidade porque Deus, desde o início da fundação, não é? Nos deu essa possibilidade.
É isso. É muito mais fácil. É mesmo? Então nós descartamos mais para Deus, porque Ele resolve. Nós não, porque nós nem temos forças, nós não temos braços, não temos pernas, não temos mentalidade, não é? Não somos seres pensativos, então vamos atirar para Deus porque é mais fácil, é a solução mais fácil. Sim, e nós escolhemos, é isso, nós escolhemos. Sim. Nós escolhemos trazer Deus para o contexto da nossa vida ou não. Nós escolhemos lutar sozinhos ou com a ajuda de Deus. Nós escolhemos pertencer a Deus e unir-nos à natureza de Deus para sermos salvos numa natureza que nós reconhecemos que é falha e caída e má, Sim. profundamente má. Aliás, qualquer pessoa, basta-lhe pisar um bocadinho os calos que a pessoa começa a mostrar o que é que ela é. Sim. Porque os fariseus eram muito bons, muito bons, muito bons. Quando Jesus lhes começou a pisar os calos, eles rangiam os dentes e queriam matá-lo. Raivosos. Ok? E muitas vezes os muito bons são os piores. São os piores. Ainda hoje é assim. Porque esses não se arrependem de nada. Acham que não têm que pedir desculpa de nada, são perfeitos. Já nasceram imaculados num bercinho, numa manjedoura. Um desses outros. É. Olha, espero ter respondido. Espero que tenham gostado. Acho que quem apontou lá em casa já dá para escrever uma tese completa. Escreve a tese. Mostra a tua prova de filosofia. Pronto. Sim. Acho que podemos concluir. Foi todas umas respostas bem completas. E agradecemos a tua inteligência e sabedoria. Avisa aqui. Estudo. Estudo também. Esperamos que vocês tenham gostado, pessoal, porque achamos que é importante esclarecermos estas dúvidas e espero que vocês tenham sido esclarecidos. E se tiverem mais dúvidas, podem escrever nos comentários, porque nós vamos tentar ao máximo também trazer respostas para elas. É isso, não é? É isso.